Iniciaremos agora, então, o segundo painel da manhã. Fim da concessão da telefonia e o seu possível impacto para os provedores regionais. Convidamos a moderadora do painel, Lia Ribeiro, diretora da Momento Editorial. Convidamos também os palestrantes Cristiane Sanches, diretora jurídica da Brint e da NetServe, Flávia Lefebvre, conselheira do Comitê Gestor da Internet no Brasil, e Rafael Zanata, pesquisador em Direitos Digitais e Telecomunicações do IDEC. Atuando como debatedor, Carlos Guerra Godoy, diretor de regulamentação da Brint. Lembrando que as perguntas poderão ser feitas através do aplicativo ou então ao final de cada painel. E agora eu passo a palavra, então, à moderadora do painel, Lia Ribeiro, que conduzirá os trabalhos. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. O tema aqui é um pouco árido, mas nós vamos fazer um bate-papo de uma forma que seja mais agradável e que a gente também possa tirar todas as dúvidas e conseguir fazer desse limão uma limonada, né? Então, para isso, a gente vai começar esclarecendo e tentando traduzir de uma forma bastante acessível o que é esse PLC 79 que tanto se fala e qual é o impacto dele, o possível impacto, se ele vier a ser aprovado, na vida de todos nós, né? Na vida do cidadão e na vida dos provedores, dos empreendedores, dos pequenos operadores e dos grandes operadores, e principalmente na vida do cidadão, dos que consomem serviços de telecomunicações. Então, para começar, antes das críticas e das avaliações do que tem de positivo, do que tem de negativo, eu vou pedir para a Flávia, primeiro, contar exatamente o que é o PLC 79, o que ele se propõe. Tá, Flávia? Primeiro, assim, só para todo mundo ficar com a mesma informação e depois aí a gente vai fazer uma avaliação dos seus defeitos, dos seus méritos, enfim. Começando por você, então. Tá. Bom dia a todas e todos. Quero agradecer ao Basílio, ao Elton, a toda a equipe da Brint pelo convite. E já esclarecer aqui que eu falo em nome da Proteste, Associação de Consumidores, faço parte do CGI, mas falo aqui como representante da Proteste nesse momento. Bom, o PLC 79, ele se propõe a alterar algumas premissas que estavam na Lei Geral de Telecomunicações, que é uma lei de 1997, editada para dar suporte à mudança institucional que houve naquela época, de transferir a prestação do serviço de telecomunicações para a iniciativa privada, no processo de privatização. E ali, naquele momento, se estipularam dois regimes de prestação de um serviço que é público, telefonia fixa, prestada em regime público, e todos os demais serviços prestados em regime privado. As concessões evoluíram até aqui, a universalização da infraestrutura da telefonia fixa já aconteceu, aliás, há bastante tempo. A gente tem infraestrutura que dá suporte à telefonia fixa há muito tempo, porém, a gente não tem como, com os entraves que existem, tanto na Lei Geral de Telecomunicações, quanto na lei que estabelece o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, de usar esse fundo, que, por ano, recolhe aproximadamente 2 bilhões de reais,
para outro serviço que não seja a telefonia fixa. Então, o que se propõe o PLC? Primeiro, autorizar que as concessões que foram celebradas lá em 98, depois prorrogadas até dezembro de 2025, que tem por objeto especificamente a telefonia fixa, que esses contratos sejam transformados em autorizações, né? Então, a telefonia fixa deixaria de ser prestada em regime público, passaria a ser prestada em regime privado, e autoriza que todo o acervo de bens associado aos contratos de concessão, e aí nós estamos falando de redes de telecomunicações do Brasil inteiro, estamos falando de backhaul também, porque quero lembrar que em 2008 houve um PGMU que incluiu o backhaul como meta de universalização, né? A transferência de todo esse acervo de bens para as empresas concessionárias e a troca, né, do valor desses bens por novos investimentos em redes de fibra ótica para dar suporte ao serviço de banda larga que dão suporte à internet. O projeto de lei estabelece que esses cálculos de quanto valem esse acervo de bens e qual o valor econômico dessa concessão vai ser apurado depois pela Anatel e que as empresas, depois de aprovada a lei, poderão requerer a transformação dos contratos de concessão em autorização. E aí, o impasse que se mostra hoje é qual é o valor desses bens, né? Quais critérios informariam a apuração desses bens e os problemas com renovação automática do uso de exploração de frequências. Então, todos esses temas hoje estão em debate no Congresso e, de alguma maneira, criando dúvidas que impedem que esse projeto seja aprovado. Acha que está por aqui? Acho que sim. Acho que você começou, já chutou a bola aí. Vamos, então, deixar rolar. Eu queria que agora a Cristiana fizesse assim. Cristiana, você, olhando esse projeto, o que você acha, quer dizer, se ele for aprovado, se ele vier a ser aprovado, qual é o impacto dele na vida do provedor? Antes disso, eu gostaria que você comentasse assim, quais são os pontos que te preocupam nele? Tá? Vamos lá. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer também a presença da Flávia, do Rafael e da Lia, aqui nesse painel da Brint. O impacto do PLC, apesar de ser um projeto de lei que parece estar um tanto quanto voando para os provedores no nosso dia a dia, na realidade, ele é bastante significativo. Por quê? Daí eu trago um pouco daquilo que a gente discutiu na época do TAC da Telefônica. O PLC, com a conversão da concessão em autorização, isso repercute em compromissos de investimentos dessas empresas ex-concessionárias em redes. Ou seja, naqueles lugares em que, teoricamente, ela não atuava, porque ela não tinha um interesse comercial tão grande, quanto, por exemplo, nos grandes centros, essa operadora vai passar a ter interesse subsidiado, de certa maneira, né, a partir da conversão dos saldos da desoneração regulatória da concessão. Então, para colocar de uma forma muito clara, a concessionária hoje tem obrigação de instalar e fazer a manutenção dos TUPs, que são aqueles orelhões que a gente conhece aí Brasil afora. Sem essa obrigação, esse dinheiro ele seria convertido, através desse projeto de lei, em investimentos em rede de banda larga naquela mesma localidade, por exemplo. E isso, nesse sentido, afeta diretamente quem está operando lá, os provedores regionais. Então, uma das discussões mais importantes do PLC, do ponto de vista da Brint, é exatamente discutir como se dá essa transferência de desoneração em saldos e compromissos de investimento.
A forma como as concessionárias colocam é que é uma conta de menos, né? Eu tenho um saldo inicial dentro do regime da concessão e tenho um saldo dentro do regime da autorização. A diferença desse valor é que vai ser transformada nesse saldo do próprio PLC. E quanto é isso e como se calcula isso? Então, acho que esse é um dos pontos mais críticos, né? Por quê? Porque o saldo do PLC, esse valor do PLC, ele é, na verdade, uma fonte de financiamento da proposta política de massificação da banda larga. Então, a gente tem que entender, né, como esse cálculo vai ser feito, em que locais esses investimentos vão ser aplicados, né, para que a gente possa se preparar também, né, e, além disso, entender se a Anatel vai atuar de forma adequada para isso, né, de alocar o investimento na área que efetivamente precisa disso e que ninguém tem interesse em atuar, em prestar serviços. Zanata, esse projeto, ele tem, né, na visão de muita gente, inclusive na minha, ele tem um vício de origem, né, que ele nasce sem um debate público. Na verdade, foi feito um grande debate público, com muitas audiências, no governo anterior, e ele, né, esse projeto, ele não se apropria desse debate, né? Ele parece que ele esqueceu tudo que existiu, né? Porque existiu um grande debate durante 2, 3 anos, e, de repente, surge um projeto que não se apropria de toda essa discussão, ele ignora todo esse acervo de conhecimento e do debate, ele, enfim, surge aí do nada, né, atendendo a determinados interesses, e ele é um projeto manco. Certamente ele tem esse problema, né? Ele tem, por isso que ele é tão polêmico e porque ele não fez uma concertação que ele deveria ter feito até para ele ser fruto de um consenso. Como ele não foi fruto de um consenso, ele virou essa coisa polêmica e que toda hora está esbarrando em problemas, em barreiras, etc. Mas, na sua visão, independente do problema do encaminhamento que ele teve, quais são os maiores defeitos que você vê nele e como você acha que esses defeitos poderiam ser superados, se é que eles podem ser corrigidos? Bom dia, sou Rafael Zanata, coordenador do Programa de Direitos Digitais e Telecomunicações do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Queria só ressaltar, agradecer o convite, ressaltar meu prazer de falar no evento da Abrint e também parabenizar os pequenos provedores que têm os melhores desempenhos com os consumidores. Vocês têm uma ampla rede de contatos com os consumidores e são as pessoas que dão menos trabalho para o IDEC. Então, muito obrigado por darem pouco trabalho ao IDEC e continuarem com esse excelente desempenho de contato com os consumidores e provimento de bons serviços. Eu gostaria de ressaltar, eu acho que o problema do vício de origem, ele também se conecta profundamente com os problemas substanciais do projeto de lei. Eu acho que o PLC ele é um grande caso de como não fazer política pública. Acho que no futuro vamos escrever, vai ter uma boa literatura de política pública no Brasil, destacando os casos de fracasso. Eu acho que o PLC vai ser um dos grandes casos em como não fazer uma política pública em telecomunicações. Ele tem 4 problemas fundamentais, numa moldura que eu gostaria de construir. Primeiro, ele tem um problema fundamental de origem. Ele já nasce, como você colocou, ignorando completamente uma discussão que estava sendo feita dentro do governo federal e do Ministério das Comunicações sobre uma ampla reforma da Lei Geral de Telecomunicações e o abandono da dicotomia entre regime público e privado, com a necessidade de criar um tipo de regime novo, superando essa criação que foi feita 20 anos atrás, que era temporária e que era sui generis. O Brasil não encontra paralelo com outros regimes jurídicos internacionais, da mesma forma como foi construído aqui no Brasil com o regime do direito administrativo.
O grande desafio, lógico, era colocar a banda larga no centro da política pública, mas redesenhar os regimes jurídicos por um processo unificado dentro de um processo também de assimetria regulatória, fazendo distinções entre quem que é grande, quem que é o pequeno, e toda a complexidade que é pensar um regime jurídico único para acesso à internet. Mas tem muitos casos de experiência internacional e benchmarking que poderiam ter sido aproveitados e que não foram, nesse caso, porque optou-se por uma espécie de recorte cirúrgico num contexto de recuperação judicial da Oi, que era uma grande bola de neve acontecendo naquela época, que inclusive impulsionava medidas de caráter imediativo, né, de coisas reativas para solucionar um problema estrutural no campo de telecomunicações das concessionárias, né? E um projeto de lei que, na versão original do Daniel Vilela, causou, inclusive, uma série de reflexões sobre de onde vem esse projeto, por que um parlamentar que não tinha uma trajetória de telecomunicações apresenta esse tipo de recorte cirúrgico, quem influencia a formulação do projeto. A Anatel tem uma série de estudos que não foram tornados públicos, a gente tentou, por lei de acesso à informação, obter esses relatórios que tinham um panorama de opções do que fazer, inclusive a opção do PLC era considerada dentre uma dessas opções, né? E há ali toda uma obscuridade, né, das razões de escolha, de como é que se escolheu aquilo e se mobilizou o legislativo para a apresentação desse projeto. Segundo problema fundamental, um problema de legitimidade democrática. Quando esse projeto, depois de ter sido aprovado após 5 meses na Câmara dos Deputados, um prazo também muito rápido, né, com poucas audiências públicas, no Senado, ele encontra, no final de 2016, um procedimento altamente turbulento de tentar aprovar somente por uma comissão especial, e quando senadores que tentam parar para entender o conteúdo do projeto e querer discuti-lo democraticamente, há uma manobra de desconsiderar esse pedido para que o projeto fosse ao plenário. Esse problema, essa manobra de forçar a barra mesmo e tentar aprovar ele o quanto antes por uma comissão especial, gerou um problema de direito constitucional no Brasil, né? O Supremo Tribunal Federal foi envolvido na disputa, toda a polêmica envolvendo a decisão do Barroso e a discussão constitucional sobre possuem ou não os senadores o direito de discussão em plenário, pode ou não o presidente do Senado fazer esse tipo de encaminhamento direto para a presidência da República, sendo que tem senadores querendo discutir. Então, olha a dimensão que tomou esse projeto, na dimensão constitucional. Da parte substancial, aí ele enfrenta 2 grandes problemas. O primeiro é uma discussão, é um problema metodológico. Como vai ser feito o cálculo do compromisso de investimento? Como que você leva a sério uma proposta formulada pela Anatel num contexto em que o TCU está claramente contestando as opções feitas pela Anatel na elaboração do que eles chamam de processo de clusterização dos municípios, para a definição de onde que o compromisso de investimento vai ser feito pelas concessionárias, como a Cris falou, nesse processo de trocar a concessão pela autorização. Então, substancialmente também muito frágil, no sentido de que o que foi proposto como alternativa de se fazer o cálculo do compromisso de investimento posteriormente à troca da concessão para autorização, tem sido também contestado pelo Tribunal de Contas da União no controle externo, dizendo, olha, tem uma série de problemas aí, na definição dos municípios, das regiões, do que vocês estão construindo como metodologia de clusterização, para definir onde investir, como categorizar os municípios a partir de muitas variáveis, e um problema de falta de identificação do real impacto aos pequenos, considerando esse problema de informação, de onde que os pequenos estão de fato operando, e o problema estrutural da Anatel de não conseguir fazer um mapeamento completo para uma escolha fundamentada e coerente. O quarto problema, pouco comentado nessa discussão, mas que deveria envolver mais a comunidade de direito concorrencial no Brasil, é um problema de impacto econômico, especialmente com relação ao espectro, né, e as licenças de radiofrequência, porque tem um problema de o projeto ter sido elaborado sem um estudo de impacto regulatório profundo, que conseguisse mensurar de alguma forma o que pode acontecer quando você renova as licenças automaticamente para quem já as detém, e qual é a consequência em médio prazo no caráter de competição, né, da dificuldade... Você está falando das frequências. Sim. Então, todos esses estudos que deveriam embasar esse tipo de reforma não foram feitos, né?
E a discussão ficou tardia, entendeu? De última hora, às pressas. Então, é um caso exemplar de uma formulação de política pública com impactos concorrenciais e de impactos para o setor de telecomunicações bastante fracassada. Então, nesse sentido, ela é altamente problemática. Você quer fazer algum comentário? Então, vamos lá. Que eu tenho aí Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, em nome da Brint, a presença da Lia Ribeiro, a Flávia, do Rafael, e parabenizar a colega da Brint, Cris, pela excelente colocação. Gostaria também de agradecer a todos que estão na plateia. E, bem, eu proporia 2 momentos. Um momento para a Flávia e a Cris, deles nos colocarem aqui quais seriam as sugestões deles para resolver o problema, né, da concessão da telefonia fixa para passar a ser o centro das atenções à banda larga. E um segundo momento para cada um, também para a Flávia, Cris e para o Rafael, se nessa transição, o que os provedores poderiam ter de positivo, né? Será que seriam só espinhos? Será que não teria nenhuma rosa nesse meio? Ok? Eu queria só completar a coisa dele, Flávia, porque eu queria que você fizesse, você que é muito crítica a esse processo, mas eu queria que você pontuasse principalmente a questão da avaliação dos bens reversíveis, porque eu acho que essa é uma questão muito relevante do ponto de vista da sociedade, né? Porque ela pode ser uma coisa, ela é relevante porque ela pode prejudicar, né, a União e o cidadão. Então, eu queria que você pontuasse essa questão para as pessoas entenderem exatamente por que você é tão crítica e tal. Bom, primeiro dizer que essa palavra esquisita, bens reversíveis, né? O que é isso exatamente? Como a gente está falando de telecomunicações, que pela Constituição Federal é um serviço público, e, consequentemente, a Constituição também diz que os poderes públicos, né, com capacidade de poder concedente, têm a obrigação de garantir o acesso, a Lei Geral de Telecomunicações previu lá no artigo 102 que, no final do contrato de concessão, que todos os bens necessários para a prestação do serviço de telecomunicações, independentemente de serem de propriedade das empresas, a posse desses bens voltariam para a União, que é o poder concedente nesse caso, para garantir a continuidade da prestação dos serviços. Aí todo mundo diz, bom, mas a empresa fez muito investimento durante todo o período de concessão e ela vai entregar esses bens para a União? Bom, a lei também prevê que investimentos não amortizados durante o período da concessão devem ser indenizados para as concessionárias. Sendo assim, né, claro, né, eu acho que é claro para qualquer pessoa, que o acompanhamento do equilíbrio econômico-financeiro desse contrato, que inclui, sim, os bens reversíveis. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente pensa numa central telefônica, que antigamente precisava de um prédio para funcionar, e hoje você tem um equipamento do tamanho desse negocinho aqui, a empresa pode chegar para a Anatel, porque, independentemente dele ter deixado de ser essencial para a prestação do serviço, para ele vender esse bem, ele precisa pedir uma autorização para a Anatel. Centenas de milhares desses bens foram vendidos ao longo da concessão sem controle nenhum, sem pedido de autorização da Anatel, sem controle nenhum. Além disso, se eu tenho um bem que eu vendo, um imóvel, por 3 milhões de reais e pago, sei lá, 50 mil reais nesse equipamento, a diferença entre os 3 milhões e o investimento de 50 mil que eu fiz tem que entrar numa conta de chegada no final do contrato para que a União não tenha que indenizar e pagar 2 vezes pelo mesmo bem.
e para se manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, que é uma regra constitucional quando a gente fala de concessões públicas. Acontece que, como o Zanata já disse aqui, o TCU tem diversos acórdãos, né, e com relação especificamente aos bens reversíveis. Tem o acórdão 3311 de 2015, mostrando que a Anatel não tem o menor controle sobre os bens reversíveis. A Proteste, a associação da qual eu faço parte, tem uma ação civil pública, vencedora em todas as instâncias, determinando que a Anatel faça o controle, junte nos contratos o inventário dos bens reversíveis. Pois bem, esses bens que o próprio TCU diz que a Anatel não tem controle, essa conversa de que vale 17 bilhões, na audiência pública que teve recentemente no Senado, foi dito expressamente que isso não é uma informação, uma avaliação sequer da Anatel. Isso é uma afirmação unilateral das empresas. Porém, nós temos um documento, Campanha Banda Larga é um Direito Seu, que reúne uma série de entidades de defesa do consumidor, de direito à comunicação, mostrando que, documento da Anatel com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que somente as redes de acesso e de transporte tinham, em 2013, o valor presente líquido de 71 bilhões de reais. E as empresas estão querendo trocar, como já foi dito aqui, que a proposta é trocar a concessão por autorização, receber os bens reversíveis com o compromisso de novos investimentos. Esses novos investimentos, as empresas querem que seja de 17 bilhões. Mas só as redes valem mais de 71 bilhões de reais. E essas redes, acredito eu, devem ter um interesse especial para os provedores. A gente está falando aqui de backbone, de backhaul, a gente está falando da obra de engenharia civil para passar essas redes no Brasil inteiro, furar o chão, botar tubo, passar a rede. A Anatel querer incorporar a alegação das empresas de que a totalidade dos bens reversíveis vale 17 bilhões, isso é uma tunga, né, nos cofres públicos, porque uma grande parte desses bens já existiam antes da privatização, né? A outra parte que foi implementada, nós temos documentos da Anatel, da época de alteração do Plano Geral de Outorgas para permitir que a Oi incorporasse a Brasil Telecom, mostrando que 80% da receita oferida com a exploração da telefonia fixa, ou seja, do serviço objeto do contrato de concessão, foi utilizada para subsidiar investimentos em infraestrutura que dá suporte a serviços prestados no regime privado. E isso está expressamente proibido pela Lei Geral de Telecomunicações, o subsídio cruzado. E isso fazia sentido porque, na medida que se estabeleceram dois regimes, o que, na minha visão, e eu sou crítica disso, porque em nenhum serviço público a gente tem um serviço público prestado em regime privado, a gente tem um serviço público com contratos com mais ou menos obrigações, dependendo dos investimentos que serão feitos, dependendo da necessidade de o governo investir recursos públicos, mas regime privado, já de cara na lei, dizer assim, olha, poder regulatório, você fica quieto aqui, porque a regra aqui é você não se meter, não vem falar do meu preço, não vem falar da minha rede, não vem me obrigar a compartilhar a capacidade da minha rede com ninguém. Isso causou um atraso, né? E causou, inclusive, a impossibilidade de a gente usar o recurso do FUST, que a gente pagou durante anos e anos, nas infraestruturas de outros serviços, na banda larga especialmente. E aí, isso é muito grave, porque se a Anatel não fez o controle, como está expresso, o TCU fala expressamente o seguinte, passados, aspas, tá, gente? Passados 10 anos da privatização, a Anatel não criou mecanismos para garantir o acompanhamento econômico das concessões. A resolução para controle de bens reversíveis, a privatização aconteceu em 98, ela passou a viger em 2007.
O modelo de custos, que deveria estar em vigor desde Flávia, janeiro de vamos fechando vou resumir, aqui pra de 2006, passar pra só Cris. vai entrar em vigor a partir de 2019. Então, e o Juarez Quadros falou, algumas semanas atrás, que esses cálculos só poderão ser feitos depois que aprovar a lei. Ou seja, a gente está mergulhando num abismo de incertezas, e a minha crítica é por conta disso tudo. Obrigada, Flávia. Eu acho assim que realmente é uma incerteza, porque quando o presidente da Anatel diz que não pode fazer o cálculo, né, não se pode ter nenhuma previsão antes, quer dizer, o próprio legislador, né, o próprio Senado e a própria Câmara ficam totalmente inseguros, né? Isso é verdade, e é verdade que ela foi muito omissa nessa questão dos bens reversíveis o tempo inteiro, né? Ao longo dos anos, né? Isso eu concordo com você, e eu acho que toda a sociedade, quer dizer, desde a privatização, ela foi omissa. Ela começou a se mexer depois dos anos 2000, e, na verdade, foi na gestão do João Rezende que ela começou, pela primeira vez, a se movimentar nessa questão. Cris, queria que você avaliasse, agora, independente, enfim, temos um problema, o ideal seria passar uma borracha e refazer. Agora, se o país vive uma enorme crise, você tem isso que está lá e, de repente, pode ser até que se aprove isso. E você acabou de dizer que tem um impacto, sim, para os provedores. E um dos grandes problemas é o fato de você não ter informações confiáveis, né? As informações disponíveis da Anatel sobre, né, as redes não são confiáveis. No debate anterior que a gente entrou, não sei se quem estava falando, se era o Breno, se era o Eric, dizendo do problema de que os dados das redes dos provedores são muito falhos. E você pode, de repente, estar numa situação de que vão, por melhor que seja, que se defina com critérios até por pressão do TCU, com estudos mais adequados do IPEA, seja lá do que for, pode ser por pressão dos órgãos de defesa do consumidor, pode-se até chegar a uma boa composição de onde fazer os investimentos. Vamos imaginar o melhor cenário, tá? Mas, por falta de informação, pode-se pôr o dinheiro no lugar errado, onde já tem gente. Eu acho que... Como é que vocês vão fazer? Tem um problema de falta de informação muito por culpa dos próprios provedores, o negócio de não querer dar informação, não querer entregar o ouro, não querer mostrar onde tem rede. Como é que resolve esse impasse? Eu acho que a gente pode colocar na mesa, digamos, duas situações, né? Se o PLC fosse aprovado hoje, que cenário que nós temos no governo? Nós temos uma política pública, que é a EBTD, né? Estratégia Brasileira de Transformação Digital. Essa política pública, ela foi todinha concebida em cima também de um modelo do Banco Mundial chamado de GAPS. Esse modelo ele avalia aquelas localidades em que eu tenho problemas de hiato de acesso, ou seja, problemas para resolver em termos de massificação da banda larga. E qual é a regra que essa política se utilizou? Maior população beneficiada. Então, o que acontece? De um lado, eu tenho essa regrinha, maior população beneficiada. E, do outro lado, eu tenho um texto do PLC que trata de uma conta de menos, o que é o saldo da autorização e o que é o saldo da concessão. Então, se a gente fizer dessa maneira como o PLC está proposto, como simplesmente uma conta de subtração, a gente nunca vai conseguir chegar num saldo adequado. E muito menos se utilizando da premissa de maior população beneficiada. Então, na verdade,
quando os provedores informam a Anatel sobre suas redes, eles estão dando dupla informação. Primeiro, que é mostrar que cálculo de VPL não é tão claro assim com relação à banda larga hoje, inclusive nessas localidades mais afastadas. Por quê? Porque, naturalmente, banda larga é um serviço essencial. Então, a gente sabe que mesmo em localidades em que o pessoal não tem um poder aquisitivo alto, se consome e se tem retorno financeiro a partir daquela prestação de serviço. Então, esse é um aspecto importante para mostrar para a Anatel no momento em que eu informo sobre a minha rede naquela localidade. E um outro aspecto é, logicamente, que a Anatel entenda aonde existe competitividade. E daí aquele elemento que o Rafael colocou bem, né? O modelo do Banco Mundial não trata de competição, porque ele é um modelo formado pelo Banco Mundial. A realidade é bem distinta da realidade brasileira. E que realidade brasileira é essa? Nós tivemos lá atrás, na LGT, um modelo um tanto híbrido, né, de formulação de política de universalização versus regime privado, né? Então, regime público versus regime privado. E, ao mesmo tempo, como que a gente vai lidar com essas localidades que existe, sim, retorno financeiro. Então, isso é importantíssimo que os provedores informem a Anatel sobre suas redes para cobrir esses dois aspectos, competitividade e retorno financeiro. Com relação ao saldo, né, com relação ao saldo do PLC, o que a gente tem a informar é o seguinte: discutir o PLC não é discutir uma conta de menos, é discutir uma balança, né? E nessa balança, o que você vai colocar dos dois lados? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se a desoneração do PGMU está em 3,7 bilhões, que foi o último circuito deliberativo da Anatel, então esse saldo da desoneração, por exemplo, dos orelhões, ele tem que estar de um lado da balança. Os bens reversíveis. O fato dos bens reversíveis estarem atrelados à continuidade da prestação do serviço, não necessariamente tira os bens reversíveis dessa conta, dessa balança. Por quê? Porque, no caso da banda larga, a gente tem dois aspectos importantes. Primeiro, as redes são híbridas, existem serviços convergentes e redes feitas com investimento da concessão em regime privado, ou seja, alocados em serviço privado, como que a Flávia colocou. Então, só esse elemento já muda completamente a natureza da reversibilidade desses bens. E, por isso, sim, esse ponto deve estar também na balança, né? Agora, como que a gente pode fazer esse PLC ser positivo para a gente? Do ponto de vista de alteração da LGT, eu acho que esse é o ponto crucial que a gente pode se utilizar do PLC para endereçar assuntos importantes. Um dos assuntos importantes da revisão de uma LGT é tratar, logicamente, o serviço de conexão à internet como serviço de valor adicionado. Ou seja, deixar isso muito claro, muito transparente no próprio artigo 61 da LGT. E o outro ponto que a gente também pode se utilizar desse PLC é a renovação, a mudança do FUST, né? O FUST, hoje, ele é utilizado para fins da concessão de regime público. Ou seja, a gente altera a destinação e a finalidade da CID, que é o FUST, né? E a gente também pode agregar alguns elementos que seriam muito benéficos para o setor como um todo. Por exemplo, uma entidade terceira que fizesse a gestão desse fundo. Um fundo compartilhado, como é, por exemplo, a Luz para Todos, o programa Luz para Todos. Então, tem uma série de mecanismos que o governo pode colocar na mudança da formação do próprio FUST para endereçar uma massificação da banda larga mais adequada. Eu acho que o último ponto que é importante dentro do PLC, que não está no texto,
mas é extremamente interessante para os provedores regionais se criar um mecanismo de governança diferenciada em termos de compartilhamento obrigatório dessas redes. Então, a gente não está falando simplesmente de um compartilhamento. É um compartilhamento obrigatório, desde do seu nascedouro. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho um saldo e que eu tenho um compromisso de X milhões, X bilhões, eu sei exatamente onde eu vou usar aquele saldo, vou aplicar aqueles investimentos e aquela rede ela vai ser compartilhada e informada a todos. Então, fazendo esse endereçamento no PLC, mesmo que a gente entenda que um texto substitutivo é algo muito difícil de acontecer, mas talvez seja importante para a gente levantar essa bandeira. O quanto um texto substitutivo do PLC pode, sim, endereçar problemas que afetam a massificação da banda larga, né? Então, acho que esses pontos são importantes a gente deixar claro. Zanata, e aí, você acha que esse PLC tem conserto ou não tem nenhum conserto? Quer dizer, você acha que é possível, como levantou a Cris, ele ser emendado ou ser melhorado, na verdade, quando no processo de regulamentação? E você tocou num ponto que eu acho muito relevante, e eu vejo muito pouca discussão sobre isso, que eu acho, na verdade, para mim, acho que a coisa mais grave dele, né, além da questão da falta de definição, de deixar para depois como calcular os bens reversíveis, mas eu acho que a questão da frequência, do ponto de vista da soberania nacional, para mim, é a coisa mais grave que tem no PLC. Tá? Então, eu gostaria da sua opinião, se é possível corrigi-lo, emendá-lo, ou se ele não tem salvação. Vamos lá. As entidades civis, especialmente o IDEC, sempre trabalham com uma dupla estratégia. Uma estratégia do que é o ideal e o que é o possível, o pragmático que dá para salvar, né? N exemplos eu poderia dar aqui de reformas jurídicas que aconteceram desse modo, como cadastro positivo, outras coisas que estão acontecendo no Brasil, que são preocupantes da perspectiva do consumidor. Nós temos faço parte do Comitê de Defesa dos Usuários de Telecomunicações da Anatel, que a Abrint faz parte também, né? No ano passado, nós ficamos num grupo de trabalho montado pelo Sedust alguns meses discutindo, né, quais eram os problemas da versão final do texto do PLC 79. E, evidentemente, que há muita coisa a ser melhorada no texto, numa visão pragmática do tipo, olha, temos que salvar algumas coisas num cenário político em que há forças para a sua aprovação. Mas eu acho que não há forças políticas para a aprovação, como existia no ímpeto de 2 anos atrás. Eu acho que, no momento em que senadores ganharam tempo para entender a complexidade dessa reforma, que aparentemente era cirúrgica, mas que depois eles entenderam que tocava em grandes questões nacionais, eles passaram também a fazer um cálculo de qual era o custo político de se engajar nesse tipo de aprovação, de fazer um posicionamento favorável ao projeto e do modo como eles seriam vistos pelos cidadãos, pelos eleitores, né? E, claro que, num contexto de ano eleitoral, esse foi um dos principais fatores que arrefeceu a discussão, né? Ninguém quer entrar em vespero no Senado, num contexto de eleição, em temas tão polêmicos de uma sociedade tão polarizada, vivendo crises profundas, como a que vivemos 2 semanas atrás, do país paralisado, numa grande greve nacional. Então, está um clima absolutamente tenso que gera um cenário de que, muito provavelmente, as discussões serão retomadas no ano que vem, né? Mas, voltando ao que pode ser melhorado. Primeiro, um dos problemas fundamentais que a gente apontou logo de cara no primeiro posicionamento público do IDEC em 2015
2016, desculpa, quando o Daniel apresentou o PL, foi feita a primeira audiência pública na Câmara, no mês de agosto, salvo engano, é uma necessidade fundamental de não deixar que as decisões aconteçam numa negociação entre a Anatel e a MCTIC. Né? Então, nas propostas de como se define o cálculo, quem são os atores institucionais que vão se envolver nas definições posteriores, né, que vão ser feitas depois da troca da concessão para autorização, você não pode deixar que isso aconteça nesse espaço Anatel e MCTIC. Primeiro, por uma questão legal, porque como a questão envolve investimentos em banda larga e expansão do uso da internet, o Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014, obriga, tem um capítulo sobre isso, que as decisões de política pública sobre expansão da internet precisam seguir um modelo multissetorial. Então, você tem a necessidade legal de incluir múltiplos atores para a definição de questões centrais de política pública para a internet. Se a Anatel está propondo isso, é porque ela está entrando em rota de colisão com o Marco Civil. Ela não entendeu o Marco Civil. Segundo problema, é um problema de captura política. É um problema que como o setor de telecomunicações é pequeno, ele é fechado, tem um problema de revolving doors, pessoas que vão para o campo profissional, voltam para a regulação, saem da regulação, vão para o campo profissional, tem uma interferência política de nomeações de quem faz parte dos cargos de controle do Ministério da Ciência e Tecnologia. É muito problemático, é muito arriscado, tem literatura farta sobre isso, de você deixar decisões importantes acontecerem num processo fechado dessa forma. Então, um primeiro ponto a ser atacado seria esse, do arranjo institucional para as tomadas de decisão, tirando esse espaço fechado entre Agência Nacional de Telecomunicações e Governo Federal via MCTIC. Segundo problema a ser resolvido, esse ponto o Ministério Público Federal entrou fortemente, né, que é o problema de direito administrativo de dispensa de processos licitatórios para você renovar automaticamente as licenças de espectro e satélite. Gerou uma grande discussão nos textos e nas emendas que estão sendo costuradas. Há senadores tentando construir uma espécie de processo licitatório para não ter um problema de inconstitucionalidade. Eu acho que o que é interessante nesse debate é que, independentemente do texto final, teremos uma disputa constitucional, ato subsequente. Seja por partidos políticos levantando por uma ação declaratória de constitucionalidade, seja a OAB, seja o MPF, mas há muita insegurança também, né, pela própria falta de discussão madura sobre o assunto, da legalidade constitucional de se permitir esse tipo de renovação automática. Né? Isso é uma discussão à parte do que a primeira que eu coloquei, que é a falta de discussão econômica, concorrencial, de análise de impacto, que também não foi feita. Eu não vi, isso é curioso, né? Um envolvimento muito baixo pela própria falta de canais formais de comunicação entre governo federal e CAD nesse ponto, mas um pouco envolvimento do CAD e de quem faz um controle preventivo de aspectos concorrenciais nessa discussão. Seria muito rico se nós tivéssemos tido a oportunidade de envolvimento do CAD e das autoridades de concorrencial para discutir esse ponto. Né? E aí, a questão de como solucionar o problema da informação e do possível impacto aos pequenos provedores que já estão operando nas cidades que serão selecionadas para o compromisso de investimento, aí eu acho que a Anatel e o governo federal e todo mundo envolvido tinha que dar um passo atrás para pensar que o nosso problema fundamental de coleta de informação para a política pública. Esse é um aprendizado do PLC 79, eu acho que ele mostrou um importante problema. Você tem um problema da Anatel não conseguir informações adequadas para tomada de decisões como essa. O segundo problema que eu colocaria para a plateia se manifestar é um problema de confiança. Se não há coleta adequada, é por um problema somente institucional ou é um problema dos pequenos provedores também não confiarem no regulador? Há confiança suficiente dos pequenos para, de fato, entrar num jogo de repasse completo de informações e retroalimentação do policymaker, do regulador? Me parece, e estou falando aqui de supetão, que essa relação de confiança não está dada. Há uma percepção de que a Anatel tem uma aproximação muito maior com as concessionárias e as grandes empresas, e há um temor de decisões que não são somente técnicas, mas que cruzam a fronteira do tecnicismo para a política, para o aspecto decisório. Bom,
Vamos, então, agora abrir para a plateia, já que você tocou num ponto importante, que é a relação de confiança, e eu vou provocar um pouquinho a plateia também, que eu acho que tem várias coisas aí. Tem a relação de confiança, mas tem também a coisa que atinge o pequeno empreendedor, que é a questão da formalidade do ponto de vista geral. Então, é a coisa um pouco aí do Brasil em geral, né? Um pouco da informalidade dos negócios, da informalidade em relação às instituições em geral, e isso leva a um problema com as informações em geral também. Então, é uma coisa que tem que ir sendo resolvida, né? E é muito difícil você fazer política pública sem boas informações. Então, vamos lá. Vamos, quem quer se manifestar, é importante esse debate aí da informação. Quem gostaria de levantar alguma questão na plateia, senão a gente continua por aqui. Vamos lá, Flávia. Enquanto o pessoal pensa aí... Eu queria fazer um contraponto com o que a Cris disse, né? Eu acompanho esse setor há muito tempo e eu percebo já há muito tempo um certo receio dos provedores, da Abrint, da Abranet, de várias entidades que representam provedores, né? De propostas que mantenham o regime público, né? E que estendam o regime público para a infraestrutura de banda larga, que é uma proposta que a campanha Banda Larga Direito Seu tem. E eu acho... Só uma coisa, Flávia, explica que a campanha, vocês defendem não o acesso, né? É importante você explicar qual é a proposta. Exatamente. A campanha Banda Larga Direito Seu defende que se estenda o regime público não para o serviço, né? Aliás, a gente propõe que se estabeleçam camadas separando, ao contrário do que acontece hoje, o serviço da infraestrutura, né? O que a gente propõe? A gente propõe que se estenda o regime público para a infraestrutura nos locais do país onde não haja interesse dos grandes agentes econômicos de fazer investimento, porque demanda muito investimento e tem pouca possibilidade de retorno para esses investimentos. Então, o que a gente pretende ao dizer essa questão do regime público? A gente pretende liberar recursos públicos. A gente pretende, por exemplo, que o BNDES desburocratize a concessão de financiamento para pequenos provedores, que a gente sabe que isso é um grande problema hoje. Agora, o que eu queria polemizar com a Cris é o seguinte: quando se fala em massificação, por isso que eu fiz essa introdução, a gente está fugindo de alguma coisa que está na Constituição Federal. Os serviços de telecomunicações, eles são públicos, e essa noção, quando a gente fala de banda larga, de acesso à internet, né, porque a banda larga, a infraestrutura, dá apoio ao acesso à internet, a gente tem que lembrar, como disse aqui o Zanata, do Marco Civil da Internet, que tornou o serviço de conexão à internet um serviço universal. Isso está no artigo 4º, deve estar acessível a todos e é essencial. E isso muda completamente a possibilidade da gente falar em massificação. A gente obrigatoriamente tem que falar em universalização. Por isso que eu acho, e voltando, tentando um pouco responder a sua pergunta aqui, eu acho que o PLC é uma perda, 79, é uma perda imensa de oportunidade de a gente fazer uma discussão mais profunda do modelo como um todo. O PLC 79 é um puxadinho, ele altera questões pontuais e não mexe no fundamental. A existência de dois regimes, público e privado, para um serviço que é público, restringe a atuação regulatória do Estado, reduz a obrigação dos grandes concessionários de terem de compartilhar a rede, de se submeterem a controle tarifário, né? E, nessa medida, né,
a gente também teria que rever a proibição de subsídio, né? Porque a proibição de subsídio cruzado com a existência de 2 regimes tira dinheiro público da possibilidade de fazer investimentos e de entregar dinheiro público para quem tem vontade de investir nas localidades longínquas, onde não interessa para as empresas. Por exemplo, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, a gente tem rede de banda larga num pedaço, pegando a Grande São Paulo, num pedaço da Grande São Paulo. No resto, não tem rede. Se o cara, na periferia de São Paulo, quiser um acesso de banda larga, ele não tem. E a gente não pode usar o FUST para dar para um pequeno provedor ou para alguém que queira fazer rede comunitária, fazer e estender esse acesso. Quer dizer, eu acho que a gente precisaria perder o receio, né, desse regime público, porque o regime público para a infraestrutura e não para o serviço, isso que eu queria deixar bem claro, isso só beneficiaria pequenos e médios provedores, pequenas e médias empresas, porque abriria a possibilidade de se reverter recurso para essas empresas, né? E se faria cumprir o que está na Constituição Federal e o que veio com o Marco Civil da Internet, quando tornou o serviço de conexão à internet um serviço essencial e universal. E, Cris? Tomando a provocação, né, Flávia? O que a gente vê, né? O serviço de acesso à internet, ele é um serviço essencial. E sua natureza de essencialidade não se confunde com o regime em si em que ele é prestado. Então, o que nós temos hoje é, na verdade, um acerto, digamos, feito lá em 97, com relação aos 2 regimes. E dentro desse acerto, a gente viu as redes dos provedores regionais se desenvolverem, se duplicarem, sim, e passarem a ter problemas em função dessa duplicidade de redes. Porém, elas se desenvolveram, né? Então, o que a gente vê, na verdade, não é uma falha na alocação do regime público para fins de banda larga. Uma falha, sim, na história da referibilidade do próprio FUST. Uma falha no controle da agência com relação ao subsídio cruzado do artigo 103. Então, na realidade, o que nós temos o problema não está no regime. O problema não está no regime, porque essencialidade você presta, inclusive, no regime privado. Você consegue garantir essa essencialidade do serviço, inclusive no regime privado. O que acontece de errado são as falhas correlatas, seja do FUST, seja dos subsídios cruzados, seja de um PLC que atropela toda a política pública e não altera a LGT de uma forma compatível, né? Então, eu acho que a linha, a discordância, digamos assim, ela é até um tanto teórica, né? Que trata realmente do que significa, do ponto de vista de desenvolvimento de telecom, aquele serviço ser tratado em regime público. Então, eu vou dar um exemplo. Controle tarifário, né? O controle tarifário é algo que esbarra, inclusive, na capacidade da empresa dela. Então, mas veja só, se a gente tem uma infraestrutura que foi criada a partir de investimentos públicos, por exemplo, saldo, ou o próprio PGMU, através do PERT, quem sabe, né? Quem sabe. Se você cria redes em que você tem uma governança de compatibilidade, de compartilhamento obrigatório totalmente diferenciado, que hoje você não vê nos regulamentos da Anatel de compartilhamento, né? Você também endereça corretamente a questão, né? Vamos lembrar que a última revisão de regulamento de compartilhamento, a Anatel esqueceu de colocar dutos. E depois ela precisou ser lembrada que ela precisava colocar dutos, né? Então, isso é que é o problema, e não a natureza do regime em si. Eu entendo que uma boa parte do crescimento dos provedores regionais também se deu em função desse formato um tanto atípico do professor Ari, naquela época, em 97. Né?
E isso é uma das diferenças do Brasil em relação a vários lugares do mundo, né? E isso é uma diferença muito positiva, porque nós temos um país continental, em que fazer rede é algo efetivamente caro, porém é algo plausível para os provedores, e é isso que eles estão fazendo hoje. Então, talvez seja muito mais interessante para a gente atacar os pontos em que há distorção efetivamente do que a alteração do regime em si, né? Não sei se eu fui clara. Só para dizer, eu acho que o ideal era não ter regime público e privado, era deixar sem regime, como é em todos os outros serviços públicos, e aí você teria formas diferentes de contratos, com mais ou menos obrigações, dependendo de quanto mais ou menos se faria de investimento público em determinadas infraestruturas. Nas infraestruturas, nos serviços, não. O serviço poderia ficar como está hoje, é SVA, e é isso que a gente quer. A gente defende isso, que o serviço de conexão à internet continue sendo um serviço de valor adicionado, inclusive pela questão tributária que foi colocada aqui no painel anterior, porque a gente não quer onerar o consumidor, a gente não quer entupir o serviço de impostos, e o ICMS é o imposto que mais pesa na cesta tributária do serviço de telecomunicações, para ter um efeito contrário ao que a gente deseja, que é a universalização, porque quanto mais caro o serviço fica, menor é o acesso que ele terá, né? E aí, ninguém da plateia? Mas essa plateia aí não vale, é jornalista. Pedro Osórios. Pessoal, Pedro Osórios da BN Américas. Eu tenho uma ponderação, talvez para o Rafael e para a Flávia, se a Cris quiser comentar também, nesse tópico da constitucionalidade. É uma dúvida, na verdade, porque você mencionou, Flávia, a questão do serviço público, telecomunicações como serviço público, e aí, no fim das contas, a gente acaba tendo um regime jabuticaba, híbrido, que é o público com o privado. Isso, em si, inerentemente, não seria inconstitucional? Isso é inconstitucional? Esse modelo híbrido, ele está previsto, tudo bem? E aí, ainda na linha da constitucionalidade, se passa essa questão da renovação automática das outorgas, já dá para ir no STF, provavelmente o STF vai se manifestar e aí tudo cai por terra, Rafael, é isso? Então, para deixar claro, né, essa questão da construção do regime jurídico entre público e privado, como a Cris colocou, foi uma inovação da década de 90, de um grupo de advogados especializados em direito administrativo que tinham como missão, na época de reforma do Estado, olhar modelos internacionais, olhar a experiência da UIT e propor uma proposta de regime jurídico para as telecomunicações no Brasil. Isso está sedimentado na nossa cultura. Um dos grandes desafios culturais da comunidade jurídica é como discutir a unificação depois de 20 anos de uma experiência de pensar em caixinhas separadas, público e privado. Isso é extremamente difícil. Por isso que a discussão de 2015, antes ao PL 679, ela já tinha esse primeiro obstáculo, né? Isso envolveria um trabalho enorme de toda a comunidade e também envolveria muitos medos de quem se acostumou a operar no regime privado e já dá calafrios quando houve a ideia público ou unificação, né? Especialmente por uma questão que, como a Cris falou, os operadores e provedores se expandiram dentro de uma ideia de que estamos no regime privado e se construiu também uma estratégia tributária diferenciada dentro dessa dicotomia. Então, tudo isso é muito complexo e dificulta esse trabalho de pensar um regime unificado com obrigações muito diferenciadas entre quem está na infraestrutura, quem está no serviço, grande, pequeno, considerar também questões de poder de mercado, etc. Mas não há inconstitucionalidade nisso, tá? A discussão de inconstitucionalidade do PLC levantada pelo MPF foi com relação à renovação automática do direito das frequências, um problema de ausência de instrumentos licitatórios que ferem leis federais e a própria Constituição, princípios da administração pública, para além do aspecto concorrencial. Então, essa discussão está colocada, salvo engano, isso não foi remediado na última versão. Tá? Ainda continua com esse problema.
é isso. Então, esse é o cenário que está colocado. E eu queria só complementar, eu concordo com o Zanata, né? A gente não pode falar que o fato de ter 2 regimes implica numa inconstitucionalidade. Para mim, outra inconstitucionalidade, além da possibilidade de renovação automática do direito de exploração das frequências, é a alteração do artigo 65 da LGT. Hoje, o parágrafo 1º do artigo 65 fala o seguinte, que os serviços de interesse público e considerados essenciais, eles obrigatoriamente têm de ser prestados no regime público também, né? Não só no regime privado, mas no público também, porque se é essencial e se ele é de interesse público, o Estado tem que se obrigar por isso, né? Então, nesse modelo de 2 regimes, obrigatoriamente, você tem os serviços essenciais tendo de ser prestados também no regime público, né? Eu defendo que não tenha que ter essa dicotomia. Eu acho que essa dicotomia é péssima e não defendo. Porém, o PLC 79, ele não acaba com essa dicotomia. Ele mantém a diferenciação de regimes. E aí, no parágrafo 1º do artigo 65, que ele se propõe a alterar, ele fala o seguinte, que poderão ser deixadas à exploração apenas em regime privado as modalidades de serviço de interesse coletivo que, mesmo sendo essenciais, não estejam sujeitas a deveres de universalização. Ou seja, ele, aí sim, no meu modo de ver, na minha análise, é inconstitucional, porque a Constituição diz que os serviços públicos essenciais, o Estado tem que garantir o acesso. Como que você garante o acesso? Você garante o acesso quando você estende, neste modelo, o regime público para essa infraestrutura, para permitir que o Estado faça investimentos, ponha dinheiro público nessas redes, né? Então, quando ele diz assim, não precisa, o que ele está dizendo na realidade? Olha, o mercado vai resolver isso daqui. É o mercado que vai resolver. São as empresas que vão resolver. E não pode, a Constituição fala, olha, é um serviço essencial, e aí o Estado tem que ter o poder de dizer, olha, você vai fazer investimento em tanto tempo, como se fez com os PGMUs todos até aqui, em tanto tempo, em tais lugares, com tal recurso, com tal receita, indicando de onde virá o dinheiro para fazer os investimentos. No caso da telefonia fixa, a gente tem que lembrar que, ainda que o FUST não tenha sido aplicado, a assinatura básica financiou, né, os investimentos vastamente. A assinatura básica, que foi alguma coisa que pesou muito, inviabilizou um acesso mais extenso da telefonia fixa no Brasil, ela, além de reajustada, né, monetariamente, ela sofreu um aumento, porque tinha um excursor dentro do contrato, da fórmula de reajuste, e nos 5 primeiros anos, além da correção monetária pelo IGP, que era a variação do dólar, que na época era muito significativa, tinha aumentos anuais de 9%. Né? Então, houve uma indicação e uma garantia de onde viriam os recursos. Isso só é possível no regime público, neste modelo. Né? Num modelo que não tenha dicotomia, o regulador e o Estado fica mais livre para dizer, olha, eu vou botar dinheiro público ali, porque é necessário, porque eu tenho informações que, infelizmente, a Anatel não provê à sociedade das devidas informações, né? Eu tenho as informações, eu sei aonde não tem competição, eu sei aonde não vai ter retorno de investimento, então eu vou pôr dinheiro público ali. Mas, nesse contexto que se propõe, no meu modo de ver, inconstitucional, e esse PLC, ele nos amputa a possibilidade de discutir amplamente o modelo e da gente fazer as modificações que a gente precisa que sejam feitas para a gente democratizar o acesso à internet, que tem efeitos muito ruins hoje no mercado, né? Só para complementar um ponto, é interessante que, na parte que trata do espectro, né, a gente não alterou o parágrafo 1º do mesmo item que confere a faculdade para a Anatel da revisão daquele espectro alocado. Então, o que significa isso? Se eu não alterei o parágrafo único lá, e aqui eu coloco como prorrogações sucessivas, né, como possibilidade de prorrogação, na verdade, eu estou conferindo àquele titular um direito subjetivo mesmo de prorrogação.
E não era esse o mote original da própria LGT. Ou seja, existe uma inovação, do meu ponto de vista, inconstitucional com relação a essa parte, porque ela trata assim como se fosse um direito subjetivo, e não uma faculdade da agência para tratar das renovações, né? E se a gente for pensar bem, do ponto de vista regulatório, que é o correto, o plano de uso do espectro, da forma como ele está concebido na consulta pública 6, ele já traz uma diminuição dos Spectrum Caps ali, que resolve uma série de problemas do ponto de vista de qualidade do serviço e tudo mais, desde que, lógico, a agência acompanhe aquele competidor no mercado, né? Que ele use efetivamente o espectro, que ele faça bom uso daquele espectro que ele adquiriu, né? Então, dessa maneira, a gente resolve o problema. E a LGT fica preservada, né? E a gente não cai na inconstitucionalidade dessa renovação do PLC. Acho que uma lição que nós estamos construindo aqui nesse debate é que a discussão do FUST é indissociável dessa reforma de telecomunicações, né? E há muito interesse em jogo em separar as coisas, deixar a discussão de FUST isolada, de não fazê-la de forma integrada a essa reforma de telecomunicações, o que é um erro brutal. É inconcebível a ideia de você pensar uma reforma de telecomunicações sem considerar o elemento de financiamento de universalização, que é um modelo consagrado há 20 anos, recomendado por todas as agências internacionais, etc. E existem mais de 71 projetos em tramitação de reforma do FUST, que é uma lei de 2000, que dá a configuração jurídica. Então, esse trabalho que a Cris colocou, né, de aproveitar o momento para integrar a discussão do FUST na reforma do PLC 79, também há uma necessidade urgente de todos nós, né, profissionais e cidadãos, né, de entenderem o que está na mesa nesses diferentes projetos, de uma definição de escolha do que nós entendemos como a melhor alternativa e de envolvimento não só dos profissionais, mas também dos consumidores e cidadãos. Isso é muito sério. A gente está falando de um recurso que, no fundo, é passado ao consumidor. Não é esse tipo de arrecadação via FUST, não é que as empresas bondosamente vão lá e deixam de lucrar para contribuir ao fundo. Isso é repassado como custo para o consumidor. E a gente tem hoje um câncer na vida política brasileira, que é o câncer do contingenciamento dos fundos. É um câncer invisível, que se agravou nos últimos 3 anos, é uma doença brutal da nossa República. O FUST arrecadou mais de 40 bilhões de reais e 99,5% não foram utilizados para a finalidade devida, de acordo com o acordo do TCU. O Fundo de Direitos Difusos, que são as arrecadações que o CAD faz e outras fontes de recursos que ficam de gestão do Ministério da Justiça, que deveriam ser utilizados para a promoção de direitos difusos e para a reparação de danos, já está absolutamente contingenciado em mais de 99%. Só em 2016 arrecadou-se 750 milhões, e antes tinha a liberação de 25% para desenvolver projetos, agora reduziu para 0,5%. Então, você está vendo esse modelo perverso do FUST contaminando outros fundos. Se a gente não se unir para combater isso coletivamente entre vários setores, a gente tem muito a perder e é uma desestruturação completa a ponto de fomentar, inclusive, discursos do sentido de que, bom, já que tem um bando de político via MP contingenciando, é melhor não ter os fundos, o que seria uma tragédia se a gente descambasse para esse tipo de argumento, né? Então, o problema da corrupção e da má gestão pública e desses jogos de interesses que fazem o contingenciamento dos fundos é um problema que tem que estar colocado na nossa discussão a ser resolvido na reforma de telecomunicações. Inclusive, dá uma notícia fresquinha, né, Zanata, que na MP do diesel, né, estão relacionados todos os fundos de onde virão os recursos para bancar esse subsídio, e entre eles está o FUST. Está o FUST. Está lá 770 milhões do FUST vão ser usados, entre outros fundos, para bancar a MP do diesel. Uma informaçãozinha básica aqui, só nova. Uma noticinha básica. A Flávia chegou com essa informação hoje, quer dizer, até para a MP do diesel vai o FUST, para tudo, né? Menos para as telecomunicações. Bem, gente, nós estamos encerrando o nosso tempo, fazendo um resumo aqui. A expectativa é que
o PLC 79 não seja votado antes das eleições, né? Provavelmente ele ficará para o próximo ano, o debate dele, a conversa, né? As pessoas também com quem eu falei um pouco com o ex-senador Walter Pinheiro, que esteve lá em Brasília há 2 semanas, acompanhando essa história. A avaliação dele era que provavelmente ficaria para o próximo ano, para depois do Carnaval. A avaliação dele é que não iria a plenário antes de passar pela comissão, né, de ser debatido na comissão, que não na comissão de origem, na comissão temática, e que ele achava muito complicado ela conseguir fazer esse debate de forma correta ainda esse mês. E, enfim, quem sabe será possível agregar essas questões levantadas aqui, né, na discussão e na possibilidade de avaliar de forma mais precisa esses bens reversíveis e essas questões aí que a Cris levantou, né, que você disse que gostaria de ver contemplada, que era a questão do FUST, que é mais, Cris, que seria importante para os provedores. O tratamento do SCI como SVA, né? Isso é sempre importante dentro da LGT. E o compartimento obrigatório. Mas, no caso, você está falando de alteração da própria LGT, né? Alteração da LGT. Para deixar claro o acesso como... Tá. E o que mais? E o compartilhamento obrigatório. Nos investimentos a serem feitos, né? Isso pode estar na regulamentação, né? Não necessariamente na lei. Bom, então, definidos esses pontos como prioritários, acho que a discussão foi rica, pena que a plateia não se manifestou, mas espero que tenha sido interessante para vocês. Quero agradecer aqui a presença do Zanata, da Cris, do Diógenes e da Flávia, e que tenham uma boa jornada a todos aqui nesses dias. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada a todos.